Você considera a sua vida preciosa para si mesmo? Quais são as implicações disso? Qual é o bem e qual é o mal? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós não podemos negar que a nossa vida é preciosa. Um dom pela qual o próprio Cristo deu seu sangue para a nossa redenção. Sem dúvida tem todo um valor, mas é preciso examinar as coisas de dentro para que nós possamos perceber a que ponto nós temos que justamente valorizar tudo aquilo que Deus nos deu. Qual é a direção da onde tudo isso tem que convergir. Por isso eu quero pegar com vocês a palavra que está no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 17 ao 27. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciões da igreja. Quando os anciões chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo eu me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio de provações. Ou seja, olha, não foi fácil o serviço ao Senhor. Que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que ali me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho certeza que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós, eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Bom, primeiramente, Paulo tem uma consciência daquilo que é a sua missão. A sua missão requer um anúncio. E ele diz justamente que ele passou de porta em porta, agiu com humildade, agiu com meio de lágrimas, de provação, não deixou de anunciar nada que fosse de proveito para vós. Isso aqui é uma chave. Por quê? Eu olho para o caminho daquela pessoa, então eu olho, eu vejo que é proveitoso para aquela pessoa receber um abraço. Eu olho e vejo que é proveitoso para aquela pessoa receber um elogio. Não, não é isso. É entender o caminho, a missão daqueles que estão ali diante de mim, na minha casa, os meus irmãos, os meus pais, os meus filhos, aqueles que estão numa comunidade. Eu entendo a missão dele e percebo, agora ele precisa de um abraço para dar força para essa missão. Agora ele precisa de uma palavra, agora ele precisa que eu exorte, agora ele precisa... Mas para fazer isso, meus caros, nós temos que tirar, justamente os olhos de nós mesmos. Eu tenho que ter, entre aspas, um olhar onde eu não posso me considerar muito, porque tem dia que eu não quero exortar, porque tem dia que eu não quero abraçar, porque tem dia que eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo outro, e com certeza você levantou hoje, ou talvez está finalizando o seu dia com inúmeras coisas que você não queria fazer, mas você olhou para o proveito de quem? Olhou para que você tivesse justamente a garantia do seu trabalho, porque teria que ter o dinheiro, você olhou para, porque senão aquela pessoa vai estar chateada comigo, vou gerar só atrito com aquela pessoa. Você olhou para isso ou olhou para aquilo que era a missão, para aquilo que Deus te chama, ou seja, os valores que Deus te chama? Esses dias uma pessoa me ligou dizendo assim, olha, padre, estou com toda uma dificuldade. Uma pessoa dentro do trabalho pediu para que eu não comunicasse o caminho que eu estou fazendo no trabalho para outra pessoa.
porque ela falou assim, ó, se você comunicar, mesmo ela sendo responsável, ela vai criar obstáculo para você. Ou seja, vela, guarda, não fala, não comunica. E no coração daquela pessoa aquilo soou como uma coisa obscura, como se tirasse do outro aquilo que o outro deveria ter ciência para um proveito próprio. Isso era contra o valor evangélico. Ok, ela sentia que estava indo contra o valor evangélico. Então o que você faz? Bom, eu não olho para o meu proveito, eu gosto deste trabalho, eu queria ter uma promoção, eu queria chegar além. Isso vale para alguém que está na vida religiosa, para ali as coisas da igreja, né? Então o que vale aqui são os valores. Então eu não posso olhar para o meu proveito, eu preciso olhar para os valores, para a missão que Deus me confia, para a missão daquela outra pessoa. E se eu permito que aquela pessoa entenda que o caminho da obscuridade é mais interessante do que o caminho da clareza, então eu passo por um grande desafio. A não ser, óbvio, que isso significa problemas e talvez as outras pessoas perderem o caminho da missão delas. Ou seja, eu posso até sair um pouco da regra, desde que olhando para as pessoas e os frutos, eu entenda que este momento é necessário isso por causa dos frutos que estão acontecendo na vida das pessoas. E aqueles frutos eu reconheço a missão, eu reconheço Deus, então eu não posso desfazer disso. Entende? Mas para tudo isso eu preciso não ter uma grande consideração para o que eu quero, justamente para aquilo que eu busco. E isso constantemente somos levados. Ou seja, a minha vida passa a ter pouco valor. Pouco valor em relação ao valor que Deus colocou diante da missão. Então, é um pouco valor comparativamente, mas é óbvio que ela tem um valor imensurável, que é o valor do sangue de Cristo. E se ela tem um valor imensurável, eu tomo este valor porque Cristo morreu para todos, deu a vida por todos, e eu coloco este valor daquilo que é precioso para mim, para o que é precioso para Deus. Eu posso primeiro caminhar para o que é precioso, para o crescimento do irmão, mas o meu fim deve ser o que é precioso para Deus. E aí, vamos fazendo sempre este itinerário. Veja quantas coisas ao longo deste dia Deus vai provocar em você, ou se não, quantas coisas Ele já fez ao longo deste tempo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.